E se eu te dissesse que o jeito que você ama hoje, o jeito que você se apega, o jeito que você sofre por amor, não começou no seu último relacionamento, nem no anterior, e na verdade, nem sequer na sua vida adulta. A forma como você ama foi ensinada, foi gravada, foi absorvida lá atrás, quando você ainda nem sabia falar sobre amor, quando você só sabia sentir. E talvez você nunca tenha parado para perceber que não existe amor no presente que não carregue as marcas, conscientes ou inconscientes, do amor que você recebeu ou da falta dele. Ninguém escapa disso. Freud já dizia: o eu não é senhor em sua própria casa. E sim, isso se aplica diretamente às nossas relações amorosas. Porque o amor não é acaso. O amor é memória emocional. Pare para pensar comigo. Quando foi que você aprendeu o que é ser amado? Quando foi que você aprendeu se era seguro ser vulnerável? Quando foi que você aprendeu, ou deixou de aprender, que amor não deveria ser dor, ausência ou esforço desesperado para ser visto? Sem perceber, a nossa primeira aula sobre amor não veio nos livros, nem nos filmes, nem nas conversas com amigos. Ela veio muito antes. Ela foi dada sem palavras pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelas figuras que nos amaram ou que talvez não souberam como nos amar. E é aqui que a psicanálise faz um convite profundo e muitas vezes desconfortável. Observar que o amor adulto não é livre. Pelo contrário, na maioria das vezes, ele é uma tentativa inconsciente de repetir, de reparar ou de fugir dos modelos afetivos que experimentamos na infância. Sabe aquele padrão que se repete? Aquela sensação de estar sempre amando mais do que recebe? Ou de nunca se sentir verdadeiramente visto? Ou de se envolver com pessoas emocionalmente indisponíveis? Isso não é azar, isso não é destino. Isso é repetição psíquica. Isso é memória afetiva. E a verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você não olha para a origem, você continuará repetindo. Quando uma criança cresce em um ambiente onde o amor é condicionado, eu te amo se você for obediente, se você não der trabalho, se você suprir as minhas expectativas, ela aprende que amor não é um direito, é uma moeda de troca. E sem perceber, carrega isso para a vida adulta, tentando merecer amor, tentando ser bom o bastante, tentando, constantemente, não ser abandonada. Por outro lado, quando cresce na ausência, pais frios, emocionalmente indisponíveis, ocupados demais, distantes demais, essa criança desenvolve uma crença silenciosa de que amor sempre dói, amor sempre falta, amor sempre escapa. E então essa pessoa cresce buscando no amor aquilo que nunca teve. E, paradoxalmente, buscando exatamente nas pessoas que são incapazes de oferecer. Sabe aquele tipo de relacionamento onde você se esforça, se doa, tenta consertar, tenta preencher, tenta ser tudo, mas no fim continua se sentindo sozinho? E isso tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Uma força inconsciente que nos leva repetidamente a buscar no presente uma solução para feridas emocionais do passado. Como se inconscientemente disséssemos: dessa vez será diferente, dessa vez eu vou conseguir ser amado, dessa vez eu vou conseguir ser escolhido. Mas quase sempre não é. Porque a criança interior que habita em você não quer um amor novo, ela quer curar um amor antigo. Ela quer desesperadamente que aquele olhar que faltou, aquele afeto que não veio, aquele cuidado que não chegou, finalmente apareça. E assim, seguimos, tentando, tentando e tentando. Mas aqui vai uma verdade brutal. Você não vai conseguir receber no presente aquilo que as pessoas de hoje não podem nem sabem te dar. Porque elas não são seus pais. Elas não são aquelas figuras que te feriram. E o amor que faltou lá não será preenchido aqui, simplesmente repetindo o ciclo. A única maneira de transformar esse ciclo não é buscar mais amor no outro, é olhar profundamente para dentro, para suas memórias afetivas, para o amor que você aprendeu e para o amor que você aprendeu a se negar. O amor não é acaso, o amor é memória. E a pergunta que te convido a refletir é:
Qual é a história de amor que você está inconscientemente tentando repetir? Talvez você ache que escolhe quem amar. Talvez você acredite que suas relações são fruto do acaso, da química, da sintonia ou do destino. Mas a psicanálise e Freud, com sua coragem de mergulhar naquilo que ninguém queria olhar, nos mostram uma realidade muito mais desconfortável e muito mais libertadora. Você não escolhe quem você ama, você repete. Você, sem perceber, busca no amor aquilo que um dia foi seu primeiro molde afetivo, aquilo que te fez se sentir visto ou aquilo que te fez se sentir invisível, aquilo que te deu segurança ou aquilo que te deixou ferido. Freud chama isso de complexo de Édipo, e se engana quem acha que se trata apenas de uma fase ou de uma fantasia incestuosa, como muitos interpretam superficialmente. Não, o Édipo é a matriz fundante dos nossos vínculos. É onde a criança descobre, muitas vezes de forma dolorosa, que o amor não é todo dela, que existe desejo, que existe falta, que existe frustração e que sim, existe rejeição. É ali, na relação triangular entre mãe, pai e criança, que se estrutura a nossa primeira noção de amor, desejo e pertencimento. É quando a criança percebe que não é o centro do mundo, que o amor que ela recebe tem limites, tem fronteiras, tem ausências. E essa descoberta deixa marcas. Se nessa fase o amor foi condicionado, eu te amo se você se comportar, se você não chorar, se você não incomodar. Então, você aprendeu que para ser amado precisa se anular, precisa se moldar, precisa ser perfeito. E adivinha, hoje no seu relacionamento, você continua fazendo exatamente isso, tentando ser suficiente, tentando evitar o abandono, tentando não ser um peso. Por outro lado, se você cresceu num ambiente onde o amor era intermitente, ora presente, ora ausente, então você aprendeu que amor é incerteza, que amor é esperar, que amor é um jogo de resistência. E inconscientemente, você se atrai exatamente por quem te faz reviver esse velho script. Pessoas distantes, frias, emocionalmente disponíveis. Mas não para por aí. Freud nos mostra algo ainda mais profundo. O desejo, a falta e a carência se tornam o motor da nossa vida afetiva, porque, na psique, desejamos aquilo que nos falta. E quanto mais algo foi negado na infância, afeto, cuidado, validação, mais isso se transforma no centro das nossas buscas adultas. E veja bem, não é uma busca qualquer. É uma busca que se torna quase uma missão inconsciente, provar que desta vez o amor não vai faltar. Só que, ironicamente, quanto mais buscamos reparar, mais repetimos, porque buscamos, sem saber, exatamente no lugar onde não tem, na pessoa que não pode, na dinâmica que nos machuca. Freud também fala do papel devastador e muitas vezes invisível do olhar dos pais na construção da autoestima afetiva. O que significa isso? Significa que se você cresceu com um olhar que te via, te reconhecia, te validava, você cresceu acreditando que merece amor, que é digno de ser amado simplesmente por existir. Mas, se este olhar foi ausente, frio, exigente demais ou até cruel, então, dentro de você se instalou uma voz que diz: você não é suficiente. E essa voz não te abandona. Ela aparece toda vez que alguém se afasta, toda vez que não te respondem, toda vez que você sente que ama mais do que é amado. E é assim que, sem perceber, sua autoestima afetiva fica presa ao desejo do outro. Você ama na esperança de que o amor do outro te devolva o valor que você não conseguiu consolidar lá atrás. Você ama para ser escolhido. Você ama para tentar calar essa voz interna que diz que você não é digno. E aqui está uma das revelações mais profundas da psicanálise. Enquanto você buscar no amor do outro a validação que os seus primeiros vínculos não te deram, você estará aprisionado. E o amor deixa de ser encontro para se tornar obsessão. Deixa de ser construção para se tornar sobrevivência emocional. É por isso que tantas pessoas se perdem no amor, porque não estão amando o outro, estão, na verdade, buscando nele o
colo que faltou, o olhar que não veio, o afeto que nunca tiveram. Mas aqui começa a sua libertação. Porque se você entende que o amor que você busca hoje é, na verdade, uma repetição inconsciente, então você pode começar a interromper esse ciclo. E isso não significa culpar os seus pais, não significa se rebelar contra o passado. Significa, sim, entender que eles só puderam te dar aquilo que tinham, que eles também foram crianças feridas, que eles também carregavam ausências, vazio. Mas, se você está aqui, ouvindo isso, refletindo, significa que a partir de agora existe uma escolha. Você pode continuar vivendo um script inconsciente dos seus padrões amorosos ou pode começar a escrever uma nova história. A história onde o amor não é mais sobre merecer, não é mais sobre consertar o passado, é sobre construir algo novo. Algo onde o desejo não vem da carência, mas da liberdade. Onde o amor não é mais tentativa de preencher vazios, mas sim encontro de inteirezas. E talvez, pela primeira vez, você possa olhar para dentro e perguntar: o amor que eu busco é amor mesmo? Ou é apenas uma tentativa desesperada de reparar aquilo que eu nunca recebi? Você já parou para pensar por que, apesar de tanta vontade de ser feliz no amor, parece que você sempre escolhe os mesmos tipos de parceiros? Ou porque alguns sentimentos, como medo da rejeição, ansiedade, a sensação de não ser suficiente, insistem em reaparecer mesmo quando tudo parece novo? Isso não é coincidência. É a força poderosa dos padrões emocionais que nascem na infância e continuam se repetindo na vida adulta, quase que como um filme em loop, comandado pelo inconsciente. Freud nos ensinou que esses padrões são muito mais do que simples hábitos ou traços de personalidade. São marcas profundas que moldam nossa forma de amar, de nos conectar e, infelizmente, de sofrer. Um desses padrões mais comuns é a sensação de que você precisa merecer amor. Talvez você tenha crescido ouvindo, direta ou indiretamente, que para ser amado precisava ser perfeito, comportado, produtivo ou que só seria digno de afeto se cumprisse certas expectativas. Isso cria uma base onde o amor é visto como uma conquista, uma troca e não um direito natural. Na vida adulta, isso se traduz em relacionamentos onde você se sente constantemente pressionado a provar seu valor, como se o amor dependesse de um testemunho que você nunca consegue apresentar suficientemente bem. Outro padrão frequente e doloroso é a atração por parceiros emocionalmente distantes, frios ou indisponíveis. Pode parecer contraintuitivo, mas essa escolha inconsciente faz sentido quando entendemos que ela ecoa a experiência da infância, muitas vezes marcada por figuras parentais ausentes, pouco afetuosas ou instáveis emocionalmente. Você busca na pessoa errada aquilo que faltou lá atrás, numa tentativa de completar o que foi quebrado. E isso pode se transformar num ciclo interminável de expectativas frustradas e mágoas profundas. O medo da rejeição, abandono ou não ser bom o suficiente também tem raízes emocionais que remontam à infância. Crianças que experimentaram rejeição, seja explícita ou velada, ou que cresceram num ambiente imprevisível, carregam dentro de si uma insegurança crônica que se manifesta nos relacionamentos adultos. Isso pode se expressar como ciúmes excessivos, ansiedade, dificuldade em confiar ou mesmo evitar se envolver profundamente, como uma forma de autoproteção. O problema é que essas defesas criam uma barreira invisível que acaba afastando o outro, gerando justamente o que se teme, a solidão e o abandono. A autossabotagem é um dos mecanismos mais dolorosos dessa dinâmica. Você pode se reconhecer em comportamentos como provocar brigas desnecessárias, desconfiar sem motivo, fugir quando a relação começa a ficar mais séria ou mesmo escolher parceiros que confirmam, vez após vez, a crença de que o amor é algo difícil, instável ou doloroso. Essa repetição compulsiva, descrita por Freud, é o inconsciente tentando resolver um conflito antigo, mas usando sempre as mesmas estratégias que acabam por perpetuar o sofrimento.
As raízes emocionais desses padrões estão muito ligadas aos estilos de apego que se formam na infância, algo amplamente estudado após Freud, mas que dialoga diretamente com a psicanálise. O apego ansioso, por exemplo, nasce de um cuidado inconsistente e gera adultos que vivem em constante alerta, buscando aprovação e temendo o abandono. Já o apego evitativo surge da rejeição ou da frieza parental, criando adultos que se afastam emocionalmente para não se machucar. E o apego dependente reflete uma mistura dessas dinâmicas, com uma forte necessidade de conexão, porém carregada de insegurança. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para romper o ciclo. É preciso olhar para si mesmo com honestidade, sem culpas, mas com coragem. Entender que esses comportamentos não são falhas morais, mas sim respostas aprendidas para sobreviver. Essa percepção abre espaço para uma transformação real. Como fazer isso? Algumas práticas podem ajudar. Comece a observar suas reações emocionais durante os relacionamentos, identificando quando você age por medo ou por hábito, e não por escolha consciente. Questione suas crenças sobre o amor. Por exemplo, pergunte-se se você acredita mesmo que precisa merecer amor ou se pode se aceitar como é. Trabalhe a autocompaixão, acolhendo suas feridas e vulnerabilidades ao invés de se criticar por elas. E, fundamentalmente, busque construir relações baseadas na autenticidade, onde o amor é uma troca livre e não um débito emocional a ser pago. Lembre-se, o padrão não é destino. Você pode sim escolher novos caminhos, cultivar novos hábitos emocionais e, principalmente, aprender a amar sem repetir a dor do passado. Romper um ciclo emocional que vem de tão longe não é tarefa simples. Exige coragem, paciência e autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é um dos passos mais libertadores que você pode dar na sua jornada afetiva. A boa notícia é que, mesmo que você tenha repetido os mesmos padrões por anos, nunca é tarde para redefinir seu jeito de amar e construir relacionamentos mais saudáveis e conscientes. Freud já nos mostrava que o inconsciente é poderoso, mas não imutável. Com consciência, podemos transformar velhos automatismos em escolhas livres. O primeiro passo essencial é olhar para a origem desses padrões. Isso significa reconhecer que a forma como você se relaciona hoje não é um acaso, nem um problema pessoal isolado. Ela é o eco da sua história afetiva, dos vínculos que construiu na infância e das memórias emocionais que carrega consigo. Quando você entende que aquele medo de abandono, aquela necessidade de aprovação ou aquela tendência a se afastar não nasceram no seu relacionamento atual, mas foram aprendidas e internalizadas, você começa a dissociar o presente do passado. Essa dissociação é fundamental para quebrar o poder dessas emoções antigas sobre sua vida adulta. O segundo passo é desconstruir a ilusão de que você precisa continuar repetindo esses padrões. Muitas vezes, existe uma crença inconsciente de que, se você mudar, vai perder algo. Segurança, identidade, até mesmo amor. Mas a verdade é justamente o contrário. Quando você deixa de repetir o que não serve mais, abre espaço para experiências emocionais mais autênticas e nutritivas. Isso envolve um processo de desapego emocional, que pode ser desconfortável, mas necessário para o crescimento. Desenvolver o autocuidado afetivo é o terceiro passo e um dos mais transformadores. Muitas pessoas buscam nos outros o que nunca receberam na infância: acolhimento, respeito, atenção. Aprender a se oferecer isso a si mesmo não é um ato egoísta, mas um fundamento para qualquer relação saudável. Praticar o autocuidado inclui falar consigo mesmo com gentileza, respeitar seus limites emocionais, cuidar da sua saúde mental e emocional e reconhecer suas conquistas, por menores que pareçam. O processo de separação psicológica, quarto passo, é a habilidade de diferenciar entre o que ainda é uma ferida da criança interior e o que pode ser uma escolha adulta consciente. Nem toda emoção que surge precisa guiar suas decisões. Muitas vezes, elas são ecos do passado que não se aplicam ao presente. Aprender a observar essas emoções, nomeá-las e acolhê-las sem se deixar dominar por elas é um exercício constante que fortalece sua autonomia emocional. Por fim, a terapia se apresenta como uma ferramenta valiosa para essa transformação.
Um espaço seguro onde você pode explorar suas memórias, entender os mecanismos que te levam a repetir padrões e desenvolver estratégias para novas escolhas. O trabalho terapêutico permite dar voz ao inconsciente, trazendo à luz o que estava oculto e, assim, construir uma narrativa pessoal mais integrada e saudável. No dia a dia, aplicar essas mudanças pode parecer um desafio, mas pequenos passos já fazem grande diferença. Comece a se perguntar: estou agindo por medo ou por amor? Este comportamento me aproxima ou me afasta do que desejo? Como posso cuidar melhor de mim nesse momento? Pratique a autoobservação sem julgamento, cultive a paciência com você mesmo e celebre cada avanço, por menor que seja. Romper ciclos emocionais é um processo contínuo que exige compromisso, mas também abre as portas para relacionamentos mais genuínos, onde o amor não é mais uma repetição dolorosa, mas uma construção consciente e prazerosa. Você tem a capacidade de criar um novo jeito de amar, livre dos fantasmas do passado e cheio de possibilidades para o futuro. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Perceber que o amor que você pratica hoje não é um destino inevitável, uma sentença da sua história, mas uma construção que você pode transformar a qualquer momento. Aquele amor que muitas vezes parece escasso, doloroso ou cheio de carências, não precisa mais dominar sua vida. Ele foi uma herança, um padrão inconsciente que você pode aprender a reconhecer, acolher e, sobretudo, ressignificar. Aquele amor que muitas vezes parece escasso, doloroso ou cheio de carências, não precisa mais dominar sua vida. Ele foi uma herança, um padrão inconsciente que você pode aprender a reconhecer, acolher e, sobretudo, ressignificar. Aquele amor que muitas vezes parece escasso, doloroso ou cheio de carências, não precisa mais dominar sua vida. Ele foi uma herança, um padrão inconsciente que você pode aprender a reconhecer, acolher e, sobretudo, ressignificar. Aquele amor que muitas vezes parece esquecido, doloroso ou cheio de carências, não precisa mais dominar sua vida. Ele foi uma herança, um padrão inconsciente que você pode aprender a reconhecer, acolher e, sobretudo, ressignificar. Aquele amor que tanto buscava no outro, aquela necessidade intensa e urgente, seja na verdade o amor que você nunca recebeu, o afeto que ficou faltando na sua infância, a atenção que não chegou quando você mais precisava. E se a chave para uma vida afetiva mais plena estiver em finalmente construir esse amor dentro de si mesmo? Um amor que é completo, que não depende do outro para existir, mas que abre espaço para o encontro genuíno, para a troca autêntica e para a liberdade emocional. Essa transformação não é um caminho linear e nem sempre é fácil, mas é possível e profundamente libertadora. Libertar-se dos padrões herdados significa abrir espaço para relacionamentos mais livres, conscientes, nutritivos e verdadeiros. Significa criar vínculos que não são fruto da repetição do passado, mas escolhas feitas pelo adulto que você é hoje, com consciência e amor próprio. Seja gentil consigo mesmo nessa caminhada. O processo de cura é também um processo de autocompaixão e aceitação. Você não precisa ser perfeito para amar melhor, basta estar disposto a olhar para dentro, a questionar e a crescer. O amor que você merece está esperando para ser descoberto, e a porta para ele está na sua própria consciência. E então, está pronto para quebrar o ciclo e criar um novo jeito de amar? Lembre-se, você não está sozinho, e a transformação começa com um simples passo: a escolha de se amar de uma forma nova e verdadeira.